E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês, dar algumas dicas, de como ler mais quadrinhos, mais mangás, mais livros em menos tempo, inclusive dicas de como não procrastinar, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, eu já peço, gente, como de praxe, não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque isso incentiva muito no crescimento do canal e mostra pra mim que vocês estão gostando do conteúdo, tá certo? Ultimamente vocês têm me perguntado bastante, Ni, como que eu faço para ler mais quadrinhos, mais mangás, para ler mais livros em menos tempo, para não procrastinar, para não parar a leitura na metade? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser a respeito disso. Eu vou conversar um pouco com vocês, passar algumas dicas do que eu mesma faço, das dicas que eu usei pra mim, certo? E lembrando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o Insta do canal, ele tá aqui na descrição do vídeo, é só ir lá e mandar uma mensagem pra mim. Antes de mais nada, é bom reforçar com vocês que, primeiramente, sempre há fases nas nossas vidas, certo? Há fases em que nós temos uma facilidade maior em ler mais, em ter uma época mais produtiva, sendo que outras fases nós somos menos produtivos, obviamente dependendo de muitos fatores, como familiares, trabalho. Eu mesma, por exemplo, durante vários meses, eu já tive sim uma dificuldade, uma certa procrastinação de não conseguir completar as minhas leituras, porque eu chegava muito tarde em casa, chegava muito cansada, trabalhando bastante, e o que eu queria fazer era dormir, era descansar. Porém, retirando esse quesito de fases, independente desse ponto, lembrando que é sim muito importante, mas eu vou dar algumas dicas de como vocês podem melhorar o quesito de leitura de vocês, ler mais em menos tempo, ler mais mangás, ler mais livros. E a primeira dica que eu dou para vocês é deixar aquele material que você pretende ler de fácil acesso. Por exemplo, vocês veem aqui a minha lista de mangás, vem aqui minhas prateleiras, porém, por exemplo, essa aqui é a minha leitura recente. Eu tenho lido bastante Karekano, vocês podem até ver que eu tô aqui com marca-página, do Inuyasha. E como ela tem sido uma leitura recente, eu decidi logo tirá-la do plástico, do saquinho protetor, e eu deixo ela aqui. Quando eu termino esse volume, eu embalo normalmente direitinho, guardo no local devido e já pego o próximo e deixo aqui em cima. Eu às vezes gosto de deixar ou na própria prateleira, eu deixo ele em um canto acessível, que seja fácil, ou próximo da minha cama. No caso de vocês, próximo a um local que vocês leem, seja a cabeceira de uma cama, próximo a uma poltrona que vocês gostam de descansar. Enfim, é sempre bom botar a leitura de fácil acesso. Inclusive, a questão do volume estar fora do plastiquinho também é uma forma de preparar o cérebro para a leitura, tá, gente? Pode ser que talvez alguns de vocês achem que não, mas até mesmo essa questão de deixar o mangá assim, livre, não no caso de, por exemplo, esse aqui meu, do Dead Demon. Do jeito que ele tá aqui, principalmente quando você está numa fase em que você tem um pouco mais de dificuldade, de manter uma leitura contínua, o melhor é que ele esteja mais fácil de você pegá-lo e ler, certo? Então, o que eu recomendo, que pelo menos é o que eu faço, principalmente nessas minhas épocas, que eu passo por isso, é deixar o volume o mais fácil, o mais acessível para eu começar a ler. A segunda dica que eu dou é manter uma meta, e eu não digo uma meta, por exemplo, no mês de fevereiro eu vou ler 60 volumes. Não, porque esse tipo de meta, ao meu ver, torna-se mais uma pressão do que realmente uma resolução. A chance de você dropar essa meta é bem maior se você fizer desse jeito. O que eu costumo fazer é acumular alguns volumes e me botar a meta de lê-los juntos, certo? Como, por exemplo, quando eu estava lendo Ao Haraido, vocês acredito que já tenham visto. Se não tiverem visto, eu vou deixar o vídeo aqui e na descrição também para vocês assistirem após esse. Eu fiz uma resenha de Ao Haraido, e assim, muita gente gostou e eu fiquei muito feliz. E assim, o que eu me propus foi
pegar todos os volumes e lê-los em seguida, né? Mesmo que, por exemplo, por dia eu pudesse ler apenas um, mas assim, é porque comigo uma leitura ela funciona, ela flui muito melhor se eu tiver vários volumes seguidos para ler, certo? Por exemplo, tem algumas coleções que eu leio assim que elas chegam, como por exemplo, Dororedoro e Chainsaw Man. Quando eles chegam, eu consigo retomar a minha leitura, né, mensal tranquilamente. Elas aqui eu não consigo perder. Mas outras leituras, se eu levar 1, 2, 3 meses para ler o próximo volume, esperar ele chegar na minha casa para eu poder retomar aquela leitura, eu acabo perdendo o interesse, né? Às vezes porque você esquece alguns detalhes, você acaba meio que desapegando de alguns personagens e você pode acabar dropando, né? E deixando a leitura cada vez mais distante. Então, o que eu aconselho é fazer esse filtro. No meu caso, por exemplo, eu sei que se eu pegar no mês que vem o volume 6 de Dororedoro, vai ser uma leitura prioridade, vai ser uma leitura que eu tenho muito interesse em ler e não vai me atrapalhar, por exemplo, eu já ter lido 5 volumes, no mês que vem só ler um, então, ok, eu posso seguir esse padrão. Isso acontece comigo em Dororedoro e Chainsaw Man. Agora, por exemplo, outras leituras eu prefiro ler compassadamente, seguidamente, que são o caso de, por exemplo, Jujutsu Kaisen, que vocês podem ver aqui, e Demon Slayer. Eu lancei o meu primeiro short vídeo aqui do canal e eu agradeço se vocês puderem assistir. Eu vou, não sei se dá para deixar na descrição, mas se der eu vou deixar na descrição e aqui nos cards para vocês assistirem. Agradeço demais. E para quem viu o vídeo, sabe que o meu volume 15, que inclusive até nem no saquinho ainda, tá? Ele chegou recentemente. E com certeza muita gente deve ter ficado se perguntando: poxa, Ani, você coleciona Demon Slayer, como é que você não sabia que não tinha chegado, assim, né, nunca chegou o volume 15? Porque Demon Slayer é uma dessas leituras que eu gosto de ler mais compassadamente, tá, gente? Eu gosto de ler vários volumes seguidos. Então a minha leitura de Demon Slayer estava meio que pausada, o que me fez não perceber que eu não tinha, né, o volume 15. Foi recentemente vendo um vídeo meu, ou foi uma foto no Insta do canal, que eu percebi que pulava do 14 para o 16, entrei em contato com a editora, avisei que o meu volume 15 nunca havia chegado na minha casa e eles me enviaram um volume 15 que está aqui, certo? Então tá aí o motivo de eu não ter percebido. Então, no caso de Demon Slayer e Jujutsu, eu já prefiro, né, que tenham muitos volumes para que eu leia e não perca o interesse. Não é que a história não seja boa ou coisa assim. É porque isso é muito assim, pelo menos comigo, é muito pessoal de cada mangá, certo? Às vezes o mangá ele tem um certo ritmo que combina mais, ao meu ver, você ler vários seguidos do que apenas um ou dois, certo? E pra mim, é o que acontece com Demon Slayer e Jujutsu Kaisen. Inclusive, Jujutsu, eu parei até mesmo de assistir, né, de acompanhar o anime, porque eu tava chegando em certos arcos que estavam bem mais adiantados que o mangá e tava me tirando o interesse de acompanhar o mangá, né? Eu tava começando a procrastinar minha leitura de Jujutsu, então o que foi que eu fiz? Dei uma pausa no anime e agora eu tô acompanhando só pelo mangá. Isso também é muito pessoal, tá, gente? Isso é uma coisa que eu sei que acontece comigo, pela minha experiência com as minhas leituras e tudo mais. Eu sei que eu consigo muito mais acompanhar um anime que eu já li o mangá do que acompanhar um mangá que eu já assisti o anime. Então, eu sei que pode ficar um pouco confuso, mas isso é muito pessoal. E com o tempo, né, você começa a se conhecer melhor e você sabe desses detalhes. Então, foi o que eu fiz com Jujutsu, para eu conseguir manter a minha leitura em dia, tudo certinho. Eu dei uma pausa no anime por enquanto, mas eu vou assistir com certeza, porque inclusive a animação tá incrível. Então vocês podem estabelecer esse tipo de meta. Por exemplo, eu vou ler Dororedoro até a próxima semana. Eu não aconselho vocês fazerem metas muito longas, né? Principalmente quando a gente está nessa fase de dificuldade em manter uma leitura, dificuldade em pegar o ritmo, ou até mesmo quando a gente está começando a pegar um timing para ler. Isso acontece muito e isso é super normal, tá certo? Então é isso que eu aconselho vocês. Pega, por exemplo, eu tô colecionando Spy Family, tenho até o volume 7. Eu vou me impor uma meta de até o próximo mês
ler pelo menos até o volume 4. E eu vou tentar realmente seguir essa meta, certo, gente? Vocês podem que vamos agora, né, automaticamente, essa segunda dica casa perfeitamente com a terceira, que é vocês escolherem um dia e um horário mais tranquilo. No meu caso, eu gosto bastante de ler quando eu chego do trabalho, né? Eu chego à noite e eu tomo um banho, como alguma coisa e me sento para ler. E isso para mim é um horário que é perfeito. Meu cérebro já associa aquele momento e automaticamente toda a carga de estresse, preocupação já baixa. E é muito bom. Eu recomendo vocês perceberem, né, darem aquela observada pessoal do horário do dia que vocês têm uma maior tranquilidade, do horário do dia e também do dia que vocês têm uma maior facilidade de ter aquele momento só para vocês, seja 20 minutos, meia hora, 40 minutos, enfim, para vocês tirarem para ler. E a próxima dica que eu dou para vocês é sempre manterem contato com pessoas que estão colecionando ou lendo o mesmo título que vocês, tá? Pelo menos comigo, me incentiva bastante conversar com pessoas que estão lendo a mesma obra que eu, ou que começaram agora, ou que já acompanham há um tempo, e que elas podem manter aquele contato, me incentivar a permanecer, né, interessada em ler aquele título, por conta das nossas conversas a respeito. Eu, por exemplo, já tive muito isso, alguns volumes, né, que eu colecionava, quando eu conversava com pessoas que estavam também colecionando na mesma época, ou já colecionavam, né, há mais tempo que eu, e eu tinha começado a colecionar recentemente, enfim. Quando eu conversava com elas a respeito, olha, eu tô no volume 4 e aconteceu isso, e a pessoa entrava na conversa e a gente tinha aquele bate-papo bacana, isso me incentivava mais ainda a continuar a ler. E é o que eu recomendo também para vocês, tá? Mantenha assim aquele contato com outras pessoas que também gostam da mesma coisa que vocês. Inclusive, se vocês quiserem conversar comigo também a respeito dos mangás, eu adoro falar sobre mangás, livros, quadrinhos em geral, podem mandar também no Instagram do canal, gente, que eu sempre que eu posso eu tô respondendo vocês, tá? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muitas outras dicas, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar com essas. Se vocês quiserem uma parte 2 e se esse vídeo tiver bastante visualização, eu vou trazer para vocês, tá? Não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e eu espero vocês nos próximos vídeos. Mata, né? E até lá!